Boa tarde, pessoal. Hoje estamos aqui em mais um Talk Dosar para trazer um tema muito relevante nesse mês de junho, mês violeta. Você sabia que mês de junho é o mês violeta? Violeta por quê? Porque é o mês em que se comemora o Dia Mundial de Conscientização da violência contra a pessoa idosa, comemorada amanhã no dia 15 de junho. Foi um dia, estipulado, pensado, proposto pela ONU, em 2006. E de lá para cá, todo mês, a gente traz essa conscientização. Não eu, não o Idosar, mas todos que trabalham com essa rede de apoio, com essa temática voltada para a pessoa da terceira idade. E o Idosar não podia ficar de fora dessa. Por isso que hoje nós estamos fazendo aqui essa live que tem como proposição, essa conscientização. Violência contra a pessoa idosa, esse é o nosso tema. Violência contra a pessoa idosa. Saiba se você já cometeu alguma, porque muitas vezes, a gente acha que violência é só num aspecto. Olha a questão da violência numa perspectiva somente. E a partir dessa live a gente vai ampliar aí esse conceito dessa perspectiva de violência. Por falar nesse tema, o Idosar Centro de Pesquisas e Proposições, ele elaborou no ano passado, uma pesquisa sobre esse nível de conhecimento, para as pessoas saberem os níveis de conhecimento sobre a violência contra a pessoa idosa. Nós fizemos essa pesquisa, tratamos dessa pesquisa e está lá no nosso site www.idosar.com.br, na aba pesquisa. Clica lá, você vai ver toda a estrutura da pesquisa, como ela foi pensada, elaborada, o alcance geográfico dela, quais municípios ela passou, quais estados e até outros países. E saiba que o resultado, a gente vai trazer alguns, mas você querendo se aprofundar, acesse o nosso site. Antes da gente entrar nesse tema propriamente dito, eu já vou fazer dois convites a você. No dia 27 de julho, nós iremos realizar a nossa primeira caminhada intergeracional em comemoração ao Dia dos Avós, que é no dia 26 de julho, Então, 26 de julho é uma sexta e no dia 27 a gente vai estar aí fazendo essa nossa primeira caminhada intergeracional entre avós e netos. Então venha, participe, se inscreva. A sua inscrição vai dar direito a você, avô ou avó, ou bisavô ou bisavó, porque tem bisavós muitos dispostos aí, a adquirir a sua camisa e a camisa do seu neto e fazer um percurso de caminhada de 100 metros, sem viés competitivo, porque o importante é celebrar essa data do Dia dos Avós. E a inscrição também vai dar direito a 2 medalhas para o avô ou bisavô e para o neto. Quem tiver mais de um neto, é só fazer a inscrição e pagar também para ter a blusinha. Todas as informações sobre essa primeira caminhada, não fique de fora, está também no nosso site www.idosar.com.br. Ele já está logo na primeira homepage do nosso site. E anote aí, 25 de outubro, em comemoração ao Dia do Idoso, que é no dia 1º de outubro, mas no dia 25 nós vamos comemorar com um jantar de gala, daquele assim inesquecível. Então tem como também você fazer a sua inscrição, já está no nosso site, logo abaixo lá da primeira caminhada, vem as informações do jantar de gala. Mas quem não é pessoa idosa pode ir também, Alexandre? Não só pode, como deve. Então se inscreva, dá para você parcelar em até 3 vezes no cartão. Tudo pelo nosso site, tá bom? Mas sem delongas, vamos para o nosso tema de hoje. É um tema para a gente muito precioso. É um tema que a gente tem um compromisso, de estar aí ampliando esse conhecimento sobre o que é a violência e sobre o que é a violência mais especificamente contra a pessoa idosa, ok? Vem comigo então. Bom, o termo violência, já é bastante pejorativo, O próprio termo já leva a gente aí a pensar, a estar um pouco desgastado e já pensar no aspecto de violência, não é isso? Em relação à pessoa idosa, mais ainda, se bem que violência não tem que ter faixa etária nenhuma, mas o nosso público de trabalho é a pessoa idosa.
Então, baseado nisso, nós estamos aqui para trazer esse tema e para você também ver se você já cometeu alguma desses deslizes, né? Então vamos lá. Primeiro tipo de violência é aquela mais comum que a gente sabe, né? A violência física. É aquela, né, dada, né, a questão do espancamento, mas não só espancamento. Quando você pega um objeto e lança em cima de alguém, sacode, aperta, estrangula, sufoca, provoca algum empurrãozinho, alguma lesão, fere a pessoa, tortura, né? Uma tortura no sentido de tocar na pessoa. Então isso aí está dentro do escopo, né, da violência física, né? São as principais ações que se configuram a violência física. Por isso, inclusive, que é o mês violeta, né, ou o mês roxo, porque quando a pessoa ela é agredida fisicamente, deixam as marcas, né, que são os chamados hematomas, né? Então, e hematoma tem esse tom, né, de roxo, de meio violeta, né? Então, por isso, mês violeta, ou mês de junho violeta, junho roxo, tá? Inclusive, eu estou com uma camisa, né, com uma blusa roxa, né? E não sei se vocês conseguem ver aqui. Eu tenho um brochezinho que eu ganhei, né, uma vez que eu fui num desses trabalhos de conscientização da violência contra a pessoa idosa. Eu ganhei esse brochezinho, amei, e sempre nessa data eu uso, né? Então falamos da violência física. Agora traga à memória se você em algum momento cometeu um desses tipos de violência que nós falamos e tratamos aqui. Tem também, pessoal, a violência psicológica, né? E dentro do escopo da violência psicológica nós temos a ameaça. Quando a pessoa idosa, né, a pessoa vai lá e constrange, humilha, manipula, né? Ó, se você continuar fazendo isso, eu vou te deixar, hein? Vou te largar, vou te colocar lá no asilo. Eu ainda uso a palavra asilo, né? Por falar em palavra asilo, eu quero deixar demarcado aqui que a palavra asilo ela caiu em desuso, né? Por quê? Por esse lado, por esse viés pejorativo que ela se tornou, não é isso? Hoje, né, nós chamamos de ILPI, que é instituição de longa permanência, ou casa de repouso, né? Enfim. Então, a palavra asilo, ela tem esse tom pejorativo, então ela caiu em desuso, tá? Mas as pessoas muitas vezes querendo, né, ameaçar, deixar a pessoa idosa intimidada, usa esse termo, né? Vou te colocar no asilo, e isso tudo, queridos, está dentro do escopo do que a gente chama de violência psicológica. Então, a gente nunca deve fazer com o outro aquilo que a gente não quer que faça conosco. Mas eu nunca agredi, eu nunca feri, nunca joguei um objeto em cima da pessoa idosa, mas será que não ameaçou em algum momento, não constrangeu, não humilhou, não manipulou? Será que colocou numa situação de isolamento ou numa vigilância constante em que a pessoa idosa, em que tirasse a liberdade da pessoa idosa? Ou insultou a pessoa idosa, né? Xingou, essas coisas assim? Fez alguma chantagem? Será que explorou em algum aspecto, né, físico, financeiro? Será que limitou a pessoa idosa de modo que ela não tinha nem direito de mais ir e vir, né, e se sentir acuada, a ponto de querer falar com outra pessoa e não conseguir? Será que não teve aquela intimidação de tipo assim, o que você está falando aí com fulano? Então a gente precisa se ver, se rever e se avaliar. Se em algum momento foi cometido por parte, né, por sua parte do ouvinte, ou você presenciou, saiba que isso é passível, inclusive, de a pessoa acionar um Disque Denúncia, né? O nosso canal, o Disque 100. O Disque 100 é um canal, até então, oficial para também denunciar abusos, violências, situações de vulnerabilidade da pessoa idosa, o Disque 100. Então tem a opção lá em que você vai, né, falar qual é a situação da pessoa idosa. E não para por aí não, nós vamos voltar aí
essa questão do Disque 100. Vem comigo. Falamos da violência física, falamos da violência psicológica e agora a gente vai falar da violência sexual. Pessoa idosa também tem aí, né, várias ocorrências, inclusive extraídas do Disque 100, né, em relação à violência sexual contra a pessoa idosa, né, estupro, obrigar a mulher a fazer atos que causam desconforto ou repulsa à pessoa idosa, né, forçar, né, a situações que ela não quer, forçar matrimônio, prostituição, coação, chantagem, suborno, manipulação, limitar também. Isso tudo, pessoal, está dentro do escopo de violência sexual. Porque muitas vezes a gente acha que porque é pessoa idosa, a pessoa idosa não tem mais nenhum contexto sexual. Tem sim. E a pessoa idosa, muitas são muito ativas, tá? Então não subestime a sexualidade da pessoa idosa, seja ela homem, seja ela mulher, tá? Qualquer dia a gente vai trazer esse tema com muito cuidado, né? Mas é importante que a gente fale também sobre isso. Bom, o quarto tipo de violência, e aí a gente está te ampliando para que você tenha essa consciência, é a violência patrimonial. É muito recorrente. A violência patrimonial, dentro desse conceito, nós podemos sinalizar, né, o controle sobre o dinheiro da pessoa idosa, dizer, né, você não tem mais condições de operar a sua vida financeira, então me dá aqui. Aí pega o cartão da pessoa idosa, a pessoa que pega o cartão vai lá e recebe pela pessoa idosa, não diz quanto a pessoa idosa recebeu, a pessoa idosa mesmo não sabe nem a senha dela. Então isso, pessoal, é uma violência patrimonial. Isso quando não fala com má vontade, quando a pessoa idosa me pergunta, né? E aí, quanto tinha lá no banco? Quanto eu recebi? Não sabe, é o de sempre, o de todo mês. Ela tem, isso não é resposta, pessoal. Ela tem o direito de saber, ela tem o direito, ainda que ela dê a você plenos direitos para representá-la, isso não te isenta de dar a ela a satisfação, porque é direito dela ver o extrato, ler o extrato, acompanhar, saber qual é a senha, né? E querer um dia que é mesmo querer ir contigo lá no banco, operar sozinha, mas não vai lá no banco para quê? Vai ficar na fila. É o direito dela, não faça isso, porque senão você estará incorrendo a uma violência patrimonial. Estelionatário, furto, extorsão, dano, isso tudo dentro do escopo da violência patrimonial, tá, pessoal? Privação de bens, de valores ou recursos econômicos. E quando também a pessoa causa danos propositais. Olha isso. Propositais. Ou seja, pegar aquilo, né, que a pessoa mais gosta. Para que tantos móveis nessa casa? Não precisa mais disso tudo. Começar a pegar os móveis, ou vender, ou dar para outro parente, e a pessoa sendo viva e a pessoa querendo, é dela. Né? A pessoa está ali se apropriando de algo que não é dela. Mas papai não usa mais, mamãe não usa mais, titia não usa mais. Mas é dela. Então, no momento em que a gente vai para um ambiente, tira, joga fora, empresta, dá para o outro, dizendo que para ela, né, que não tem mais serventia, nós estamos cometendo uma violência patrimonial. Fato é que a gente precisa até conscientizar a pessoa idosa, porque alguns eles começam a desenvolver um aspecto de acumulação, né, de acumulador. Ele começa a acumular ali bens, não é isso? Pertences. Então esse cuidado, a gente sabe que é importante, né, de não se formar uma pessoa idosa acumuladora. Mas isso é uma outra situação e que pode ser tratado de maneira bem consciente. A gente vai se aprofundar mais um pouquinho. E você que está aí seguindo a gente, vendo participando dessa live, pode deixar seu comentário, pode deixar sua pergunta.
Lembrando também que todas as nossas lives, elas ficam hospedadas no canal do YouTube do Idosar, ok? Então lá você pode revisitar quantas vezes você quiser. Seguindo aqui com violência moral. Violência moral, pessoal, é aquela, né, em que alguém acusa a pessoa idosa e ela sendo inocente. Quando também está envolvida a situação de traição. E não é só traição de cônjuge não, tá? Traição de filho, né? E quantos filhos traem os pais? Os pais depositam uma certa confiança nele ou nela, né? E aí ela decepciona a pessoa idosa, né? Então isso é uma violência moral. Por exemplo, eu confiei que o meu filho iria cuidar dos meus compromissos mensais. Então eu dei a ele, né, plenos poderes e falei quais eram as contas, né, os meus compromissos mensais. E aí um belo dia, eu, pessoa idosa, descobri que a pessoa em que eu depositei essa confiança, ela não estava honrando com os meus compromissos, né? Então isso é uma violência moral, não somente moral, como financeira, a gente vai ver ali daqui a pouco. Então percebam que os tipos de violência, elas também se coadunam umas com as outras, né? Então assim, no mesmo ato pode estar configurado ali a violência patrimonial, a violência financeira e a violência moral, num ato só, né? Então nem todas as ações de violência, elas têm uma categoria só, né? Essa é física, essa é moral, essa, né? Tem... Voltando, repetindo, tem algumas ações de violência em que nela estão configurados vários tipos de violência. E essa é uma, né, dessa questão da traição, que não é só conjugal, que pode ser um desapontamento, né, da pessoa que está ali como tutor ou tutora dessa pessoa idosa. Quando se emite juízos de valor, né, moral sobre a conduta, né, expõe a pessoa idosa para outras pessoas, no sentido de trazer uma desconfiança da índole dela, né? Mamãe, papai, não sabe quem é ele, não sabe quem é ela, que não sei o que, e aí fica insinuando situações, expondo a pessoa idosa, né? E principalmente quando isso não é verdadeiro, de repente falando de uma forma, achando que está brincando e não está. Então muito cuidado, pessoal. Não somente isso, quando a pessoa idosa vê a sua vida íntima exposta por meio de fotos que se compartilha nos grupos de família, né, ridicularizando. Então isso tudo, pessoal, é configurado como violência moral. Mesmo que haja uma permissão da pessoa idosa, né, e ela tipo assim, leve no tom da brincadeira e tal, a gente precisa saber as medidas para a gente não ultrapassar. Porque de verdade, pessoal, a pessoa idosa, ela tem um outro metabolismo, não somente físico, mas também emocional. E aí ela vai se descobrir nesse meio do caminho, porque a gente não está pronto em relação ao metabolismo, na nossa faixa etária. É uma construção, a gente vai se percebendo naquele contexto. De repente, quando ele ou ela era mais jovem, eles viam aquela situação com mais, vamos dizer assim, com mais naturalidade. Hoje, no contexto de idosamento, pode ser que hoje ele fique mais um pouco retraído, envergonhado, porque o metabolismo psicológico, psíquico, social, ele também mudou e ele nem percebeu que hoje ele não encara aquela situação de brincadeira com tanta naturalidade assim como ele fazia antes. Então a gente precisa saber a medida das coisas, tá? Repito, para não se configurar uma violência contra a pessoa idosa e você nem tinha consciência disso. Por isso esse é o tema da nossa live hoje. Violência contra a pessoa idosa. Saiba se você já cometeu alguma. Tem mais. Vamos continuar? Vamos lá. Nós temos a cultura, né, a violência, né, aquela que discrimina. Mas sobre essas eu quero falar a partir dos resultados da pesquisa que foi realizada
pelo IDOSAR, Centro de Pesquisas e Proposições. E aí eu já te digo quando a nossa pesquisa ela foi realizada. Estou vendo aqui que a galera quer participar. Obrigada, tá, pessoal? Pode mandar sim as suas perguntas. Pra gente é um prazer, ok? Nós fizemos, né, em 2022 essa pesquisa. E aí a gente tem aqui, que foi no período de 15 a 30 de junho de 2022. E a gente teve 67 pessoas respondendo essa nossa pesquisa. E o interessante, pessoal, que nós vimos aqui 3 situações em relação ao nível de conhecimento sobre a violência contra a pessoa idosa. Então, só nessa preliminar aqui dessa live, vocês viram que tem vários tipos de violência. Repetindo, nós falamos da física, nós falamos da violência patrimonial, falamos da violência moral, falamos da violência sexual, não é isso? E da psicológica. Também tem a violência financeira, que ela um pouco se confunde com a patrimonial, né? Aquela financeira, né? No próprio nome já diz, onde por ser pessoa idosa, por ser aposentada, a gente sabe que o percentual de juros de empréstimo para pessoa idosa é muito menor em relação a outros cidadãos, né? A outras pessoas, a outras faixas etárias. Então, quantos netos, filhos ou sobrinhos, né? Papai, mamãe, tio, faz um empréstimo para mim, né? Aí a pessoa idosa, por amar, por confiar, empresta o seu nome, faz um empréstimo ou faz um financiamento de um carro, de uma casa. Aí a pessoa que pediu aquele empréstimo, né, começa a pagar direitinho, começa a pagar dentro do prazo, e aí no meio do caminho acontecem situações, né? E aí uma das primeiras coisas que é feita é o quê? Oscilar no pagamento desse empréstimo ou desse financiamento, deixando a pessoa idosa em apuros, porque ela não tem como cobrir aquela situação, né? Lembrando que a pessoa idosa, infelizmente, a maioria deles, eles têm boa parte da renda deles é comprometido com plano de saúde ou medicamento, a gente sabe disso. Então, muitos deles não têm como assumir uma dívida que esse sobrinho, filho, ou sei lá quem, fez em nome dele. E mesmo que ele tivesse condições, a dívida não é dele. Então, não é justo que ele fique com esse prejuízo. Então, quando a gente deixa de honrar, primeiro que não é para fazer no nome dele, ponto. Mas caso ele permita, caso ele ofereça, a gente não deve imputar esse ônus à pessoa idosa, porque senão nós estamos incorrendo na violência financeira, tá? Suja o nome da pessoa idosa. A pessoa idosa é uma pessoa, né, que preserva o nome dela, não gosta de ter o nome dela sujo, né? Não gosta de receber telefonema de SPC, de Serasa, sei lá o quê. Entende? Então, a gente precisa observar, atentar em todas essas situações. Bom, e aí agora a gente está meio que rumando para o final. Eu vou deixar aqui, baseada na nossa pesquisa do IDOSAR, Centro de Pesquisa e Proposições. Lembrando que se você quiser ter o inteiro teor dessa pesquisa, dessa e de outras pesquisas que nós já fizemos, porque fizemos 4, você deve acessar ao nosso site www.idosar.com.br. Na abinha pesquisa lá em cima você vai ter acesso a todas as nossas pesquisas. Bom, essa pesquisa que fizemos sobre a violência contra a pessoa idosa, 3 pontos eu vou trazer aqui que mais nos chamaram a atenção. Nós fizemos a seguinte pergunta, né, sobre quais tipos de violências mais recorrentes que a pessoa que participou da nossa pesquisa, ela presenciou. E aí o interessante é que boa parte dos nossos respondentes da nossa pesquisa, o que eles mais presenciaram foram pessoas em contexto de xingamento à pessoa idosa.
E aí, dentro dessa questão de xingamento, pessoal, tá aquele xingamento ofensivo e também aquele xingamento que parece brincadeira, mas é um pouco de verdade, é um pouco disso mesmo, né? Então, o xingamento, ele teve um ápice, um ponto forte em relação a essa pesquisa. Na sequência, nós tivemos a questão do uso indevido dos recursos financeiros, como a gente falou, né? Muitos relataram que conheciam, presenciaram pessoas fazendo empréstimo ou financiamento no nome da pessoa idosa, né? Então teve essa situação também. Abaixo do xingamento, esse foi o que mais foi sinalizado em relação a essa pesquisa, tá? Na sequência nós tivemos, né, roubos, né? E aí quando a gente fala de roubos, pessoal, esse roubo é tudo, tá? É o roubo virtual. Por falar em virtual, nós precisamos ter muito cuidado, porque hoje, infelizmente, com a tecnologia avançada do jeito que está, todos os nossos dados estão expostos nesse mundo, né, tecnológico. Então, se você jogar o seu nome lá completo, querido, vai vir tua identidade, teu CPF. Se você colocar o seu endereço, tem no Google Maps, dá certinho dentro da sua casa. Então, a gente hoje está muito exposto. Muitas vezes, né, a gente acha, não, que eu vou esconder meu documento. Não adianta, já está lá. Que Deus venha nos guardar desses malfeitores. Mas nos cabe também ter o devido zelo, o devido cuidado, né? Quantas pessoas, né, já foram roubadas lá na saidinha do caixa, principalmente a pessoa idosa. Então, nunca, evite ir sozinho. Até tem o seu protagonismo de operar a sua vida financeira. Mas é sempre bom ter um filho por perto, alguém por perto, né? É bom. Também nós tivemos na sequência, não vou falar todos, tá? A gente está falando do tipo de violências mais recorrentes que foram presenciadas pela pessoa que respondeu a nossa pesquisa, pelas pessoas. A negligência em relação à higiene, né? A casa da pessoa idosa suja, descuidada, né? Enfim, fraudes, fala grosseira, enfim. Outro ponto que muito nos chamou a atenção é se a pessoa idosa que estava respondendo a nossa pesquisa, se ela sofreu na pele algum tipo de violência. E a maioria sinalizou, aí é o olhar da pessoa idosa que estava respondendo a pesquisa, tá? Que ela já sofreu desprezo. Isso aí é importante, hein? Isso é um ponto de atenção pra gente. A própria pessoa idosa respondeu na pesquisa, porque a nossa pesquisa foi de 10 anos até, né, o nosso corte foi de 10 anos para cima. E o ponto alto foi desprezo. A gente fez um corte, né? Você que respondeu, a gente viu a idade dela, mapeou, e a maioria delas respondeu que já sofreu violência, e a violência no sentido de se sentir desprezado. Não faz a gente pensar? Será que em algum momento a gente desprezou a pessoa idosa? No ônibus, dentro de casa, sem falar, deixando a pessoa lá no sofá, passa para cá, passa para lá, vai ao banheiro, vai à sala, fala com o pessoal no telefone, trata bem os outros, e a pessoa idosa está lá no sofá e a gente nem se reporta a ela para conversar, para contar como foi o dia, para perguntar a ela como foi o dia, se está precisando de alguma coisa. Quantos saem, se arrumam para passear, viajar, não leva a pessoa idosa, mesmo que ela tenha condições de pagar, não leva. Então, é um ponto de atenção para a gente que ainda não é pessoa idosa. Será que em algum momento desprezamos ou ainda estamos desprezando alguma pessoa idosa? Alguém quer comentar? Fica à vontade no chat aí, tá? Seguindo do desprezo, muitos deles responderam em relação à discriminação. Se sentem discriminados, né? Porque é idoso, então fica para lá. Não, se é idoso, você não pode, né? Então, isso traz uma sensação de inferioridade. E a gente precisa saber que a pessoa idosa, ela tem muito potencial, né? Nós precisamos saber disso, aproveitar o potencial dela, dentro do limite que ela pode corresponder, mas ainda repousa sobre ela um potencial enorme ali. E aí a terceira, dentro dessa questão, né, que a pessoa idosa sinalizou, se ela
já sofreu algum tipo de violência, colocaram também na sequência a fala grosseira. Poxa, a senhora também, mamãe? Ah, papai, não estou te aguentando mais. Se vira aí. Então, cuidado com essas falas grosseiras. Isso magoa a pessoa idosa. E aí, mais um pouquinho, a questão da humilhação, tá? Poxa, de novo, mamãe, esse colchão, né, urinado, né, por conta de incontinência, enfim. Então, assim, pessoal, a gente precisa ter muito cuidado. A pessoa idosa, ela não é incapaz. A pessoa idosa, ela não é a criança. Eu sei que eu também falava isso, né? A gente equiparar a pessoa idosa como se fosse criança. Pessoal, eu quero te convidar, né, a repensar sobre esses termos. Cada faixa etária tem os seus ônus e bônus. Cada faixa etária tem os seus desafios e as suas vantagens. Então, a fase primária, né, infantil, é uma, fase de adolescente é outro, fase, né, de jovem, né, e jovem adulto é outra, e fase de idosamento é outra fase. E tudo bem, tá? O importante é que a gente compreenda e se compreenda dentro da nossa faixa etária, né? Então, quando a gente, por mais que a gente fale isso de modo muito carinhoso, o idoso vira criança, vem cá, fofinho da minha mãe, nós estamos infantilizando a pessoa idosa e, além de infantilizar, nós estamos minando o potencial da autonomia e protagonismo da pessoa idosa. Então, o Idosar Centro de Pesquisas e Proposições foge dessa linha de infantilização da pessoa idosa. E para finalizar, pessoal, nós temos aqui os tipos de violência mais recorrentes que essa pesquisa sinalizou, que foi a violência psicológica. Ela é a mais recorrente. Depois dela nós temos a questão da violência financeira e, na sequência, a violência emocional. Então, o Idosar, ele deixa aqui esse alerta, ele deixa aqui, né, essa ampliação do escopo do que vem a ser o conceito de violência contra a pessoa idosa. E, pessoal, temos o Disque 100 para denunciar caso você presencie alguma situação de pessoa idosa em contexto de violência, e a própria pessoa idosa também pode ligar. O Disque 100, ele preserva o seu anonimato, mas, atenção, eu tenho falado muito isso para as pessoas que me procuram, e aqui a gente finaliza. Muita gente quer se antecipar e ligar para o Disque 100, mas é importante que você tenha certeza de que a própria pessoa idosa, ela se reconhece no contexto de violência. Não adianta a gente achar por ela que ela está em contexto de violência. Por quê? Porque você vai denunciar e ela vai falar assim, não, mas o meu filho não faz nada disso, mas o sobrinho não faz nada disso. Você está até vendo o que faz. Mas se a pessoa idosa não se reconhece em contexto de violência, não adianta muito você denunciar por ela. Claro, a não ser que seja coisa, né, de espancamento e violência, aí não tem jeito, senão a gente também está se omitindo. Mas dentro dos outros aspectos de violência que a gente falou aqui, psicológica, financeira e outros tantas, né, a pessoa precisa se reconhecer, tá bom? Fica aqui então o Idosar Centro de Pesquisa e Proposições, trazendo essa live, esse tema importantíssimo para você, né, violência contra a pessoa idosa, veja, né, saiba se você já cometeu. Te convido a revisitar por meio do nosso canal de YouTube e os convites que eu deixei para você no início da nossa live. Aguardamos por vocês. Deixe seu comentário e até a próxima. O Idosar Centro de Pesquisas e Proposições, com compromisso com a pessoa idosa, no sentido de dar valorização, visibilidade e oportunidade, encerra aqui mais uma live, né, com um tema bastante relevante. Eu sou Alexandra Pereira, à sua disposição. Um abraço, pessoal.